E aí galera, tudo bem? Vitor aqui de novo trazendo mais um vídeo para vocês da Auto2. Hoje eu vim falar sobre algo que a gente já tinha comentado aqui no canal. Eu vou falar para vocês o que vocês devem fazer de manutenção preventiva, tanto quando vocês compram um carro novo, como nos carros que você já usa, fazer essa manutenção periodicamente para evitar qualquer problema no seu veículo, evitar que ele te deixe na mão. Então bora pro vídeo. O primeiro tópico que eu vou abordar aqui com vocês é sobre a troca de óleo e o filtro de óleo. Isso é essencial em qualquer manutenção que você for fazer. Ver o óleo, ver se ele está muito viscoso, ver a coloração desse óleo para fazer a manutenção dele. O óleo é essencial para você lubrificar, limpar e refrigerar o seu motor. Se você não tiver com o óleo em dia, é muito capaz que você presencie uma perda muito grande no desempenho do seu motor. Então fica atento e sempre olha o nível, a coloração e a viscosidade do óleo. O segundo tópico que a gente vai abordar aqui é com questão ao arrefecimento do seu motor. O sistema de arrefecimento ou refrigeração do seu veículo é responsável pelo controle da temperatura do mesmo. Ele basicamente sai do reservatório, passa pelo radiador e depois passa por dentro do seu motor, fazendo esse percurso por várias e várias vezes para manter o seu veículo numa temperatura ideal. Muita gente preenche o reservatório simplesmente com água. Não façam isso. Se você coloca água, essa água vai passar por dentro do seu motor, por dentro do seu radiador e tudo é feito de metal. O que acontece? Corrói, acaba gerando ferrugem e você vai acabar prejudicando todo o interno do seu motor. O que é recomendado de fazer? Coloca 50% de líquido de arrefecimento, que normalmente é um líquido rosa, um aditivo de radiador, e 50% de água desmineralizada. Com isso você vai ter a mistura perfeita, porque a água desmineralizada, como o próprio nome diz, ela é uma água sem minerais, ou seja, ela evita essa corrosão que acontece se você colocar água normal. Então faz essa mistura, tira toda a ferrugem que você tem dentro do seu motor, e depois adiciona esse composto de 50% aditivo, 50% água desmineralizada. Você vai sentir um ganho de performance muito grande. O terceiro ponto que eu tenho para falar com vocês é sobre o alinhamento e o balanceamento dos seus pneus. Isso é essencial para você ter um desempenho bom. O alinhamento serve para você ajustar os ângulos dos seus pneus, deixá-los perpendiculares, ou seja, 90 graus com o chão. E o balanceamento serve para você ajustar os pneus para que eles não gerem vibração ao rodar. Ou seja, esses dois processos eles são imprescindíveis para que você tenha uma boa vida útil dos seus pneus, porque o alinhamento ele vai prevenir o desgaste irregular dos seus pneus e vai economizar gasolina. E o balanceamento vai prevenir que você tenha qualquer desconforto ao andar com o seu veículo. Já seguindo essa linha de pneu, a gente tem que falar sobre a calibragem dos seus pneus. A calibragem correta dos seus pneus ajuda a suportar mais carga e permite que o seu veículo atinja a velocidade máxima permitida, além de permitir uma economia muito grande mecânica do seu motor e também uma economia de combustível. Só colocando alguns números aqui para vocês, se vocês estiverem com pneu mais ou menos 20% abaixo da calibragem necessária para ele estar rodando, você pode ter uma perca de 2 a 4% no seu consumo de combustível, que é uma coisa muito grande. Então, pelo menos a cada 10, 20 dias, checa a calibragem do seu pneu, vê se está conforme o fabricante e, caso não esteja, passa no posto, calibra, é bem rápido, coisa de 5 minutos os 4 pneus já estão calibrados e você aumenta a vida útil do seu pneu e economiza tanto energia do motor como gasolina. Vamos falar sobre sistema de freio e fluido de freio. Falando sobre freio, a gente está falando sobre segurança. Então é ideal que a gente sempre olhe as pastilhas, a gente consegue passar a mão. Eu vou mostrar isso depois para vocês na prática em alguns próximos vídeos, mas você consegue sentir na pastilha se ela já está batendo ferro com ferro, se ela ainda está porosa, se ela ainda está realmente freando, né? Isso você vai sentir na prática. Se o seu carro estiver parando de frear, se ele estiver com maior dificuldade ou apitando, fazendo aqueles barulhinhos, vale a revisão.
pinças de freio, a gente consegue ver também em questão do fluido de freio, que é muito importante, não deixar o nível baixar. Então, assim, é imprescindível que a gente preste atenção nesses detalhes de freio. Não é algo que você tem que trocar toda a manutenção, mas é algo que você tem que ficar de olho aos sinais. Se começar a dar um sinal de problema no freio, vai olhar para ele não te deixar na mão na hora que você precisar. O filtro de ar, como o próprio nome diz, ele basicamente vai filtrar todas as impurezas do ar que entrariam para o motor. Por que a gente tem que fazer a manutenção desse filtro? O acúmulo da sujeira no filtro faz com que o propulsor tenha que fazer muito mais esforço, causando assim um consumo maior de energia e de combustível, e também acaba deixando entrar algumas impurezas dentro do seu motor. Se entrar muita impureza no seu motor, pode causar muito problema, chegando até a problemas de retífica. Então presta atenção, não deixe o seu filtro acumular muita sujeira. Também pode ocorrer uma perca na sua velocidade, uma perca no seu desempenho, porque o motor está tendo que fazer mais força para puxar o ar lá para dentro e você com isso acaba perdendo desempenho. Então presta atenção. Outro ponto muito importante: trocar as velas do seu veículo. As velas são responsáveis por gerar aquela faísca que gera a combustão da mistura do combustível. Isso faz basicamente com que o pistão comece a ir de cima para baixo, gerando assim o movimento do seu veículo. Ah, mas por que eu tenho que fazer a troca da vela? Porque se a sua vela estiver ruim, ela não estiver fazendo faísca suficiente para gerar essa combustão, você vai ter um problema tanto na hora da partida, como no seu desempenho da marcha lenta e também das outras marchas, causando assim uma perca de desempenho e um consumo maior de combustível. Algo que deve ser checado diariamente são as luzes do seu farol. Por quê? Fazemos isso para que a gente evite ter algum problema noturno, a gente está numa estrada escura e não está com o farol funcionando. É muito prejudicial e perigoso para nós, e também para a gente evitar tomar alguma multa desnecessária. Todo mundo sabe, se a gente rodar com o farol queimado, isso gera multa, e a gente não quer ficar tomando multa. Então, toda vez você ligou seu carro, liga o farol, checa, freia perto de uma parede para você ver se os freios estão funcionando, até para você também evitar um acidente. Se o seu freio não está funcionando, se a sua seta não estiver funcionando, você pode acabar gerando um acidente na rua. Então fica ligado com as luzes e evita tudo isso que eu te falei. Vamos falar agora sobre bomba de combustível, filtro, bico injetor, tudo que é relacionado à distribuição de combustível também é muito importante no desempenho do seu veículo. O nosso carro ele é abastecido normalmente com combustíveis que muitas vezes tem uma quantidade de componentes aditivos, e esses componentes eles acabam contaminando o líquido que está dentro do nosso veículo. Para garantir o funcionamento correto do veículo, a gente tem o filtro de combustível, que ele basicamente elimina todas essas sujeirinhas que poderiam ter dentro do nosso combustível e que entrariam para o nosso motor, fazendo assim com que a gente tenha o desempenho esperado, né? Um sinal clássico para a gente saber se a gente precisa ou não trocar esse filtro é basicamente se o carro tiver com a marcha lenta irregular, fazendo muito pipoco, demorando mais para sair da inércia. Se o carro estiver parado e ele demorar mais para andar do que o ideal, normalmente é algum problema com relação ao nosso filtro de combustível. Também é recomendado das montadoras trocar sempre a cada 10 mil quilômetros. Então checa, passou 10 mil quilômetros, dá uma olhada e já troca esse filtro porque é muito importante. Um produto bem legal que tem no mercado chama Perfect Clean. Eu vou deixar o link aqui na descrição de alguns que eu encontrar para vocês. Mas ele basicamente, quando você tiver com 25% da capacidade do seu tanque, você vai jogar esse produto dentro do cano de abastecimento, pode jogar acho que 2 frascos, e esse produto ele vai fazer a limpeza de todo o sistema de abastecimento. Ele vai passar por todo o caminho, chegando até o motor, e ele não é prejudicial, ele vai simplesmente fazer limpeza de bomba, limpeza de bico, limpeza de todas as mangueiras. Então é muito importante usar esse produtinho para você dar uma vida útil maior para o seu carro e evitar qualquer problema de desempenho. Se você consegue identificar uma perda muito grande de potência, uma perda de energia ou até
uma vibração diferente do comum no seu veículo, pode ser que a sua correia dentada já tenha chego ao fim da vida útil dela. A correia dentada a gente não pode vacilar, a gente não pode deixar com que ela chegue literalmente ao final. Por quê? É a correia dentada que basicamente garante que a válvula não esteja dentro do cilindro quando o pistão estiver subindo para comprimir a mistura. Se isso acontecer, você vai acabar empenando as válvulas, podendo furar a cabeça do pistão, e aí vai exigir uma retífica do seu motor. Isso quando não quebra o bloco ou entorta o cabeçote. E isso vai te gerar um prejuízo imenso. Presta atenção na correia dentada. Se você vê alguma dessas coisas que eu te falei, se você sentir diferença nisso, ou se você passar a mão e ver que ela já está perdendo os dentinhos dela, procura trocar para você evitar um problema muito maior. Essas foram 10 dicas que eu tinha para dar para vocês, mas eu tenho uma extra aqui, que é caso você sinta que está saindo mais ar-condicionado de um lado do que do outro, ou se está saindo numa força menor do que ela normalmente era, do que ela saía, né, das saidinhas de ar, procura a manutenção e a troca do seu gás do ar-condicionado. Isso é muito importante para que você não tenha para que você não sobrecarregue um dos lados das saídas de ar, né? E também para você ter uma qualidade maior no ar-condicionado do seu veículo. Beleza? Eu espero que essas dicas tenham sido proveitosas para vocês. Façam a maioria delas, se não todas, para que você evite qualquer problema no seu veículo, perca de desempenho, evitar gasto desnecessário de combustível, e também quando você for fazer a manutenção, você já fez essa preventiva, você vai ter muito menos coisa para fazer. Legal? Eu espero que tenha sido útil para vocês. Eu fico à disposição no campo de comentários. Pode comentar qualquer outra dica que vocês tiverem. E se vocês tiverem algum comentário para fazer sobre mim também, por favor, todo feedback é bem-vindo. Muito obrigado. Até a próxima.